Boa noite a todos. E que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Bem, nós estamos hoje fazendo a nossa última palestra das terça-feira, tratamento espiritual. E como mais justo, um dos maiores incentivadores do tratamento espiritual vai ser o palestrante de hoje e vai falar sobre o Ano Novo, que é o nosso querido irmão aqui, Sebastião. Rezemos. Pedimos a Deus, nosso Pai Celestial, a Jesus Cristo, nosso Mestre e Guia, a espiritualidade amiga presente nesta Casa Missionária da Luz, que nos dê a paz, a serenidade e a tranquilidade para os trabalhos desta noite, em especial ao nosso querido irmão Sebastião, que ele possa passar todas as informações armazenadas e colhidas dentro de si para todos nós, para que o aprendizado possa fluir de cada vez mais, com mais esperança e mais oportunidades de pesquisar e aprender. Que a paz de Jesus cubra todos nós neste momento e que possamos ter uma noite de paz. Que assim seja. Estamos nesta noite tendo a última reunião de terça-feira desse ano de 2023. Estamos a 2 passos do Ano Novo. Aí será que dá para a gente avaliar como foi o ano de 2023 para todos nós? O que nós fizemos? Será que nós vamos entrar o ano bem? Quais serão as perspectivas para 2024? Isso às vezes nos preocupa muito, né? A gente fica pensando, como será o ano que vem, né? Como será o ano que vem? Mas o ano que vem depende de cada um de nós. Ele será tão bom como nós queremos, no caso, se nós, assim, positivamente, ele vai ser bom. Ele vai ser um ano bom, muito bom, cheio de expectativas, cheio de paz, de saúde, amor, né? É tão bom que a gente pense assim. Bem, o que nós vamos apresentar é alguma coisa que nós preparamos aqui, né? E nós começamos aí o novo ano. O ano novo, ou o ano novo, ou novo ano, para mim é quase igual. Só que o novo ano, a gente está aguardando um ano cheio de expectativa, cheio de bondade, cheio de realizações, né? Mas nós precisamos nos preparar. Precisamos nos preparar em tudo, os nossos corações, os nossos sentimentos, né, de amor, de carinho, para cada um. Então nós começamos assim, o Ano Novo, o que representa para o Espiritismo o fechamento de um ciclo, que para o Espiritismo não poderia ser diferente. Realmente, é também oportunidade de comemoração dos êxitos conquistados durante o percurso caminhado nestes ciclos que se finaliza. A gente faz uma análise do nosso ano de 2023 e vê que nós passamos alguns minutos, alguns pedaços meio difíceis, né? Mas se nós observarmos, todo ano é assim. Porque depende de nós, depende de cada um de nós. Essa palavra eu vou repetir toda hora no meu
meu estudo, porque depende de nós, depende da nossa caminhada. Como nós estamos caminhando, né? Como nós estamos vendo essas coisas, às vezes, absurdas que está acontecendo no planeta Terra. Não é só no nosso Brasil, no nosso planeta Terra. As coisas se tornam difíceis, muito difícil às vezes, que dá vontade até de desistir, né? O negócio está feio, eu estou com vontade de desistir. Mas a gente começa a estudar, e aí quem estuda tem sempre alguém na retaguarda, nos colocando, né, as reflexões para a gente analisar. Não desista nunca, jamais. Por quê? Porque nós somos uma riqueza única. Nós somos uma riqueza única. Somos filhos de Deus, para começar, e nós somos ricos porque nós somos filhos do dono do planeta. Vocês já imaginaram? Às vezes, os nossos pais têm um carro, uma casa, têm dinheiro no banco, né? Meu pai, por exemplo, já foi muito rico, cheio de muito dinheiro. E hoje eu estou correndo atrás. Mas isso é bom. Já pensou se ele deixa essa coisa? É por isso que muitas vezes você tem que corrigir uma trajetória. Nunca é bom deixar as coisas de mão beijada para os outros. Nós, diante das leis naturais, nós temos que correr, percorrer, lutar pelos nossos ideais, lutar por aquilo que nós queiramos. O que nós queremos da vida, não é? Eu quero isso, então tem que lutar para conseguir. Mas não é só lutar. Trabalho com afinco, trabalha com Jesus no coração, deixando sempre que você possa estar sempre junto de alguém, porque nós vivemos, nós nascemos, fomos criados para viver em sociedade. O que quer dizer viver em sociedade? Quer dizer que nós dependemos um do outro. Ninguém vive isoladamente, não tem condição. E é por isso que nós, espíritos devedores, nós nascemos unidos na família. E sempre na família, a gente às vezes briga, há problemas, desavenças. Isso tudo foi colocado para a gente acertar, né? Muitas das vezes, uma vez eu escutei assim: o espírito devedor, Deus coloca ele dentro do ventre de outro devedor. Olha só como é rica essa análise de Deus. Você não encontra defeito em nada. Nós temos que acertar as nossas arestas, não é verdade? Temos que acertar as arestas. E nós só acertamos as arestas estando próximo do próximo. Não vamos acertar aresta nenhuma se não estivermos juntos, unidos. É ali que nós vamos acertando. Vamos continuar. As festividades do Ano Novo nos chamam ao balanço moral, uma coisa muito importante, acerca das qualidades do nosso plantio durante o ano que se vai embora, ao passo que nos destacam as experiências possíveis, resultante da nossa semeadura para a colheita no ano vindouro, né? Aí nos momentos de reflexão a gente perguntamos, né? O que temos plantado? Não é verdade? O que nós temos plantado?
O fim do ano é o momento da gente fazer as nossas reflexões. Não é só soltar fogos, abraçar, feliz ano novo, beijar, não adianta. Adianta você ter a pessoa, né? Vamos parar de hipocrisia, abraçar. Às vezes, uma pessoa que você não gosta, detesta, porque não gostar, às vezes é normal, mas detestar, às vezes, é chamar, conversar. E muitas das vezes se torna difícil, falta coragem, né? Fulano, chamar o fulano para conversar, não é brincadeira não. Não sabe, às vezes, qual vai ser a reação da pessoa. Mas a gente tem que ver a nossa semeadura. Foi por isso que Cristo, ao pregar, ele contou a parábola do semeador. Então, ele falou sobre a semeadura, né? E algumas pessoas que analisam dizem assim: poxa, mas esse semeador de Jesus, ele não é agricultor, porque o agricultor, ele sabe onde vai plantar, ele sabe qual é a terra que é boa de plantar, a terra adubada, né? A terra preparada, que ele sabe que a semente vai germinar, a semente vai produzir. Só que Jesus não viu por esse lado a coisa. Ele fez uma análise em cima das nossas vivências, das nossas convivências. Então ele diz assim, olha só: escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio de pedras e que escuta a palavra e que a recebeu com alegria no primeiro momento, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo, em que, sobrevindo reveses a perseguições por causa da palavra, tira daí o motivo de escândalo e daquele que recebe a semente entre espinheiros e o que ouve a palavra, mas em que logo os cuidados desse século e a ilusão das riquezas abafam palavras que tomas e tornam infrutíferas. Bem, ele fez uma análise dentro disso aí, o seguinte: muitas das vezes nós recebemos, percebemos, escutamos, mas não adiantou nada. É muitas das vezes quando nós viemos, escutamos, aí passa, saiu daqui e acabou. Não tem mais nada. E tem aquele que recebe, estuda, aceita as palavras do Cristo e torna-se um semeador, que ele sim, um semeador, bom semeador. Então, essas palavras do Cristo, ela serve uma orientação. Todas as parábolas que Cristo revelou, que falou, todas elas, nada mais, nada menos do que dá para a gente interpretar. Quando a gente era mais jovem, na doutrina espírita, a gente lia, e falava: mas que coisa, meu Deus, eu não entendo nada. Mas a gente começa a entender a partir do momento que nós vamos estudar. É por isso que digo, nós não podemos deixar de estudar, de assimilar,
as palavras de Jesus. Não adianta que nós vamos ter um ano novo, vamos ter um ano novo. O ano pode ser novo, porque ele está iniciando, mas os nossos corações não tem nada novo. Nós vamos continuar a mesma coisa, vamos continuar a mesma briga, continuar tudo a mesma coisa. O passar do tempo, nossos objetivos, seguir os caminhos possíveis a serem escolhidos pela criatura humana e em sua marcha evolutiva da existência. Aí ele cita a porta larga e a porta estreita. Então ele vê como a porta larga é aquela porta que você utiliza mais a matéria do que a parte espiritual. Tudo que você precisa é dinheiro, dinheiro no bolso, né? Como diz o ditado, muito dinheiro no bolso, mas não esqueceu da saúde, saúde para dar e vender, né? Isso tudo, meus irmãos, depende única e exclusivamente de cada um de nós. Nós temos que caminhar, continuar caminhando? Temos, sem dúvida. Só assim nós vamos conseguir patamares melhor, vamos evoluir, né? Mas o mais importante disso tudo que está em nós e que precisamos desenvolver, antes de tudo, é o moral. O moral é importante. E quando você aprimora a moral, os outros segmentos virão tudo acompanhando. Então, o espírito, ele acompanha aquele que está vibrando na sua direção. Não adianta, né? O que nós temos que fazer para conseguirmos coisas melhores, dias melhores, companhias melhores? É o nosso pensamento no bem, no amor, na caridade. É muito difícil, realmente é muito difícil, né? E a porta estreita é aquela porta da dificuldade, é aquela porta que nós estamos trabalhando, mas que nós sabemos da verdade, nós sabemos da realidade, porque, como diz Maria Santíssima, tudo passa na nossa vida, tudo passa. Os momentos difíceis passam. Todos nós tivemos momentos difíceis, temos momentos difíceis e não vai continuar. O ano novo vai vir aí, mas estejamos nós preparados para esses momentos difíceis. E a preparação é muito mais difícil, porque quem não está preparado sente mais do que aquele que está preparado, né? A morte de um ente querido, como choca, né? Como choca. É uma coisa que acaba com a pessoa. Eu sei, porque já passei por essas coisas e eu sei o que é isso. É difícil. Mas o tempo vai clareando tudo, vai fazendo o ser entender que é a lei natural, é a lei de Deus que segue. Não adianta a gente pedir a Deus, não adianta. Faça por onde para merecer. Não adianta. Adianta orar. Ore por todos. Ore por você, ore por outro, ore pelo colega, ore pelo vizinho. Ora por todos que você puder na hora da sua oração. Por quê? Porque a oração é um remédio para a alma. E do momento que você ora com aquela vibração do coração, com sentimento puro, aonde estiver
o espírito ou alguém para lhe ajudar, será. Não existe distância. É como se fosse um correio imaginário rápido. Ele chega, porque a oração é através do pensamento, das energias polarizadas. Então, temos que estarmos preparados. Não vamos dizer coisas bonitas, que é muito gostoso, não é? Que Deus te abençoe, te ilumine, te dê um ano novo cheio de saúde, cheio de paz, de tranquilidade, mas nós temos que trabalhar isso dentro de nós, né? Porque, como eu já disse, nós somos ricos. Quando nós fomos criados pela divindade, nós recebemos todas as virtudes que nós temos direito. Então nós nascemos, fomos criados completos, com amor, caridade, benevolência, tudo. Pensa uma coisa do bem que está dentro de nós, latente. Só basta a gente começar a trabalhar para fluir o amor, né? O amor é tudo. O amor é tudo. Quando você utiliza o amor com sentimento puro, as outras virtudes já estão muito mais adiantadas. Por quê? Porque o amor é a palavra-chave do Mestre Jesus. Então, ele diz aqui ainda que a porta larga é pouco duradoura. O que ele quer dizer é o seguinte, que tudo aquilo que nós queiramos nesse instante, da parte material, é passageira. É muito passageira. Agora, a porta estreita não. Ele fala, a porta estreita é a porta que nós escolhemos para vencer as nossas dificuldades, para colocarmos sempre no caminho certo e colocar os irmãos também, né, mais próximo, amando a Deus e o próximo como a si mesmo. Então, primeiro nós temos que nos amar. Tudo que nós pensemos em relação ao nosso irmão, primeiro nós, se pense em você, te ajude a usufruir daquilo. E aí depois você começa. Não adianta, estou falando de coração, fazer a caridade, dar um prato de comida, dar um dinheiro, dar uma roupa, mas se não foi empregado com amor, com carinho, aquele sentimento puro, aí nós vemos que o Cristo está adentrando em cada um de nós. Aí diz o seguinte, a porta estreita conduz a uma outra forma de felicidade, mais duradoura e mais verdadeira, vencer a si mesmo. Quer dizer, nós temos que vencer os nossos problemas. Preparemos, porque o ano novo está aí, não vai ser fácil. E cada ano que passa ele se torna mais robusto. As dificuldades às vezes chega num ponto que a gente diz, eu não estou aguentando mais. Mas a gente tem que aguentar. Os Espíritos estão aí para nos auxiliar, nos ajudar. E não pense que nós estamos sozinhos, não. Nós nunca estivemos sozinhos. Cada um de nós tem o seu mentor, cada um de nós tem o seu anjo protetor, que guia, mas ele respeita o nosso livre-arbítrio. O que nós queremos fazer, nós vamos fazer. Ele não se afasta da gente, ele
toma um lado, fica de lado, vai voltar. Vamos por um caminho escuso, um caminho que não adianta reclamar da sorte, não adianta mesmo. Aí pergunta, nossas escolhas foi boa no ano que está findando, 2023? E os nossos rumos para 2024? Será bom ou mal? Mudança moral. A doutrina espírita nos ensina, o codificador, traz às criaturas humanas novas luzes, novas nuances para melhor compreensão dos ensinamentos de Jesus. Então nós temos nas nossas mãos, espíritas, um tesouro que chama-se doutrina espírita. Quando a gente começa a estudar, a assimilar a doutrina espírita, a coisa é maravilhosa. Quando eu pensei em aprender, em saber o que eu sei hoje, esforços, tudo isso para a gente poder crescer. A doutrina espírita, como eu digo sempre, não deixa ninguém a pé. O que você quiser saber da doutrina, quiser saber do mundo espiritual, vai lá no Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos. Foi assim que Allan Kardec, ele codificou a doutrina espírita. Através dos companheiros, amigos, espíritos elevados, os espíritos bons, né? Nós temos, por exemplo, espíritos bons, espíritos superiores, que auxiliaram Allan Kardec a codificar a doutrina espírita. E, no entanto, nós sabemos de história de espíritos que não eram fáceis. A gente diz assim, mas eu nunca vou ser igual a eles. Não pensa assim não. Não pensa assim não. Porque, na verdade, todos eles passaram por onde nós estamos passando. Todos. Não tem um. Até Jesus, para chegar ao patamar que ele se encontra hoje, passou pelas dificuldades também. E hoje a gente sabe ainda de histórias que estão no Evangelho, que Pedro era muito brigão. Pedro brigava. Ele protegia. Quando ele recebeu o pedido de Jesus, que falou para ele, Pedro, eu quero que você fique comigo. Ele entendeu que é para ele proteger Jesus. Parecia um segurança. Nós estamos vendo um filme agora, eu com a Dilma, que é uma série que precisa ver ele brigar, precisa ver ele proteger Jesus. Ele vai até falar com os soldados romanos. Então vocês veem o seguinte, mas os discípulos, eles confiavam muito. Quando eles começaram a ver, entre aspas, os milagres, né? Que nós sabemos que milagre não existe, que Jesus usou toda a sua sabedoria, toda a sua energia para produzir aquilo, mas o Pai estava acima. Ele disse, Pai, eu estou pronto. Pronto. Foi a primeira palavra dele que ele disse, eu estou pronto. Foi quando a mãe dele, Maria, pediu a ele que transformasse a água em vinho. Mas Pedro não gostou não. Pedro achou o seguinte, você está encaminhando o pessoal para coisas erradas. Mas no livro Boa Nova, Humberto de Campos relata
trata isso com muito carinho, as palavras de Jesus para ele. Você não sabe, Pedro, qual é a satisfação que você tem de servir um amigo. A gente vê hoje a palavra amigo. Existe o amigo? Existe o amigo. Que a pessoa às vezes diga, você é meu amigo, mas até quando? A gente aceita, mas amigo mesmo, a gente é difícil. Eu, por exemplo, pode dizer, eu tenho amigo mesmo, que me socorreu nas minhas piores horas que eu tive na vida, e cheio de erros, mas foi eu. Então eu tenho amigo, eu posso dizer que tenho amigo. E posso dizer, o amigo é aquele que em qualquer situação te abraça. Em qualquer situação ele está contigo. Então, era essa, mas as fichas, vamos dizer assim, dos apóstolos, ele só caiu, as fichas deles, quando Jesus foi crucificado. Aí a ficha caiu de todos eles, um por um. Mas Jesus já sabia. Ele olhava e já sabia as nossas falhas, nossos defeitos e tudo mais. Então ele ia aparando, ele que ia aparando as arestas dos apóstolos, até chegar, né? Pedro não cortou a orelha do soldado, ele foi lá, colou, botou no lugar. Guarda a tua arma. Por quê? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Palavras sábias, né? Bom, conhecemos toda a sabedoria da máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo, qual o meio de consegui-lo. E aí nós vemos o seguinte: um dos espíritos que ajudou Allan Kardec a codificar a doutrina espírita foi Santo Agostinho. Quem era Santo Agostinho? Santo Agostinho era uma pessoa, um espírito danado, peralta, fazia muitas coisas erradas, mas ele tinha por trás dele as orações. Ele tinha por trás deles, olha como é que a oração ela progride. Ele tinha por trás dele as orações. Sabe de quem? Da mãe dele, Santa Marta. Santa Marta acompanha ele até hoje. E aí ele se torna um espírito. Então, como diz Jesus, um sábio já da antiguidade, né, falou em nos conhecer a si mesmo. Conheça-te a si mesmo, né? Foi Sócrates, né? Há 500 anos antes do Cristo já falava isso. Conheça-te a ti mesmo. Ora, é um profeta, era um profeta. Viveu e ensinou muita coisa, até hoje tem registrado as coisas que Sócrates nos trouxe, deixou para a gente. E aí Santo Agostinho aproveitou a carona de Sócrates. E aí Santo Agostinho fazia o seguinte: para começar a conhecer a si mesmo, tudo que ele fazia durante o dia, quando chegava à noite, antes de deitar, ele fazia uma análise de tudo aquilo que ele tinha feito durante o dia. Será que eu fiz mal a alguém? Será que eu fiz mal a mim mesmo? Ele analisava tudo. E se ele tivesse feito mal a alguém, no dia seguinte ele iria lá para consertar aqueles erros dele. Era assim que ele viveu. Era assim que ele se tornou
um espírito de luz e conhecedor de si mesmo. Por quê? Nós não vamos fazer igual a Santo Agostinho, mas pelo menos algumas coisas a gente pensa, né? Antes de deitar, né? Porque tem gente que não dorme, né? Ele, como é que se diz? Ele desaba, né? Desaba. Cai decúbito dorsal. Morre. É como se estivesse desencarnando. Não dorme, né? Então, a gente tem que orar, pedir a Deus, né? E ver as coisas. Faz uma análisezinha rápida. O que eu fiz hoje, né? Veja como é muito difícil. A nossa vida é muito difícil. Mas nós não podemos desanimar, nós temos que consertar, nós temos que ir aparando as arestas. Será nessa encarnação, nessa reencarnação, será nas outras, mas nós aprendemos muito através da reencarnação. É por isso que nós reencarnamos. Então, eu, por exemplo, fui uma pessoa muito beneficiada. Graças a Deus eu fui beneficiada. Eu tive meus erros, mas durante a minha reencarnação, essa atual, eu posso analisar hoje, fazer uma análise do que eu fiz de errado e do que eu fiz certo. E ainda espírito chega na desobsessão e fala para mim assim: eu te conheço. Quando ele fala que me conhece, ele pronto. O que eu penso? Nas coisas erradas que eu fiz. Mas não é só isso não. Também tem aquele lado bom. Porque certa vez chegou também na minha direção me chamando para mim ajudar ele. Um outro espírito foi amigo. Queria falar com o Sebastião. Ele vai me ajudar. Não sei se a Maíse lembra, já faz muito tempo, mas é para a gente ver as coisas boas e as coisas ruins que a gente faz, né? E aprender uma coisa muito importante: peça perdão, perdoa. Isso é mais importante ainda. Antes de colocar a tua oferenda no altar, vá e concilie com Deus. Deixa a oferenda aqui e vá, reconcilia com o teu adversário. Isso quer dizer o seguinte: para que o juiz não entregue você ao comissário lá, para você ser julgado. Então é muito importante isso, muito importante. Ele quis dizer o seguinte: não desencarne com problemas. É os problemas das obsessões. Por quê? Por que as obsessões estão aí? É muita maldade que às vezes a pessoa faz com o próximo, com o espírito, e aí quando desencarna ele não tem sossego. Ele não tem sossego, ele começa a... Eu tenho um caso aqui que eu estudei, um caso até que eu achei muito interessante, onde o obsessor passou a ser um anjo guardião do outro, que ele tinha ódio, tinha raiva. Ele passou a ser mentor espiritual. Vocês já viram disso? Trata-se de um casamento em que esse espírito, essa mulher teve 2 crianças e que, em seguida, pouco tempo depois, o marido contraiu um novo matrimônio. Ela desencarnada, com muito ciúme do marido, cuidado aos casados, muito ciúme. O que ela fez? Ela começou a odiar a companheira. A companheira era muito bonita, muito linda, a companheira do marido, a atual. E aí um dia levaram as crianças na praia
E o garoto, que ela tinha um amor incrível pela criança, o garoto desencarna afogado. Aí é que a coisa começou a ferver mesmo. Mas ela, sabendo de tudo que se passava, esse garoto veio reencarnar filho da adversária dela, no caso, que era a mulher que tinha casado, seu segundo casamento. E ela espera esse garoto, esse espírito, e aí ela cuidava maravilhosamente do garoto. E a mãe desencarnada, que era obsessor, passou a gostar dela. E o garoto era o espírito que vinha de muito tempo, com problemas, ele já havia se suicidado, e aí depois veio o afogamento. Ele nasceu, ele criou, reencarnou com mazelas, e essa mãe cuidava dele com todo carinho. Quando aconteceu essas coisas, ela, desencarnada, passou a ser o anjo protetor dessa mulher. Então vocês veem aí que como é que é? É o perdão, tem que perdoar, não tem jeito. Vamos lá, então, Santo Agostinho já deu a receita para todos nós. O que fazermos para iniciarmos o novo ano? Aí a gente vai chegar num ponto em que esse tempo é muito pouco, que nós falamos de organização. Primeiramente, colocar o tempo como nosso aliado. Porque muitas das vezes nós fazemos planejamentos que vêm em seguida, e às vezes 24 horas não dá para a gente resolver os nossos problemas, né? Então nós aconselhamos planejamento, prioridade, fazer agenda, né? Agendar, né? E disciplina. Olha o Chico entrando aqui. O que eu preciso? Disciplina, disciplina e disciplina. É só disciplina. Se disciplina. Então, o que nós temos que fazer? Colocar as nossas coisas em ordem. Porque a gente vê muita gente doida, querendo resolver tudo na mesma hora. Não vai resolver nada. Não vai resolver nunca. Vai embolar tudo e deixa tudo para o dia seguinte, né? Vamos colocar as coisas em ordem. Ordenar. Não tem cabeça para isso? Agenda. Faz planejamento. Amanhã eu vou resolver isso. A gente não faz. Eu tenho que ir ao médico, está marcado uma consulta, então já bota lá na agenda. Primeira coisa, médico. Depois eu vou voltar, vou lavar roupa, vou jogar roupa na máquina. Depois eu vou fazer o almoço. Depois tem que ser assim. Aí eu queria costurar, eu queria passar uma roupa, não deu para passar naquele dia porque o horário terminou. Joga a roupa para o dia seguinte. No dia seguinte eu já não tenho mais médico, então eu tenho que passar roupa. É assim que tem que funcionar. Disciplina, criar novos hábitos, né? Quando a gente fala disciplina, é para criar novos hábitos, os hábitos que a gente, né, que a gente já está gasto, está cansado. O que eu tenho que fazer de novo, né? Vamos lá que está em cima da hora quase. Quais são as nossas metas, né? Nós pensamos em metas também, né? Primeira meta, tomar o Evangelho de Jesus como roteiro. Busca o caminho do bem, né? Nós nunca devemos deixar de ler o Evangelho. Pelo menos 10 minutos por dia, na hora de deitar, leia uma página e vai se deitar. Não deixe nunca
que o Evangelho se torne um livro lá, jogado na prateleira lá. Use o Evangelho. Trabalho de união, trabalho em equipe, trazer para junto de nós os irmãos, respeitando-os. O que quer dizer isso? Nós temos aqui no grupo mediúnico um grupo de amigos, de corações que estão desenvolvendo, né, essa parte da mediunidade. O que nós temos que fazer? Nós temos que conviver bem. Eu sei que o que eu estou falando aqui é muito difícil. Conviver bem com o outro é muito difícil. Porque você, quando vai tentar viver bem com o outro, você tem que estar desarmado. Quando eu digo desarmado, não é com arma de fogo, não é nem com faca, não. Desarmado de coração. Porque você não sabe como é que vai ser aquela convivência. Até estudar, até fazer tudo, então se torna uma coisa difícil. Mas temos que, respeitando sempre. O que é respeitar sempre? Respeita o que ele pensa, né? Respeita o que ele está pensando, o que ele quer. Porque nós temos um tempo. Esse tempo dele vai chegar. Nós conseguimos acordar e temos a certeza que não adianta a gente querer entrar na vida dele para resolver os problemas dele, não. Ele vai ter o seu tempo. Mas, quando você trata uma pessoa com amor, com carinho, a coisa vai fluindo muito bem. A coisa flui muito bem e o olhar daquela pessoa que às vezes, muitas das vezes, não estava gostando muito de você, passa a ter um pensamento diferente. Esquecer o mal como estratégia. Nós não devemos, porque quando a gente começa a pensar no mal, aí a coisa está muito ruim. Eu não gosto de fulano, eu queria que ele morresse. Eu queria que ele deseja todo o mal. Não, procura se livrar disso, esquecer esse ponto. Isso é muito importante para nós. Ter a prece por proteção. Olha a prece está aí, ó. É remédio salutar. Não precisa nem água para tomar, para engolir. É só pegar o Evangelho e faz uma prece. Ore do jeito que você saiba. Eu não sei orar. Não precisa aprender a orar. Precisa a gente ter o coração aberto para determinadas coisas da vida. Buscar entendimento sempre. Olha só, busque o entendimento. A todo instante temos que buscar o entendimento. Não devemos levar para o outro caminho. Qual seria o outro caminho? O outro caminho é o caminho mais difícil, né? De falta de entendimento. Ser transparente. O que é ser transparente? Fala o que pensa com amor. Falar o que pensa com amor. Porque você está falando com amor. Agora a pessoa entende do jeito que bem entender. Mas seja transparente, seja você mesmo. Procurando sempre melhorar, mas seja você mesmo. Fala o que você sente, o que você pensa. Não seja hipócrita. Não seja egoísta, né? Fala o que pensa. Doar o melhor. Devemos ir até o nosso limite sem se estressar. Olha só. Quando você sente que está se estressando, que vai se estressar, para por aí. Dá uma respirada, bebe uma água e continua, né? Quando a gente não sabe que vai falar alguma coisa, enche a boca d'água. Não era assim que o Chico fazia? Enche a boca d'água e não fala mais nada. Viver com alegria. Olha só, é muito difícil. Você vai achar, na situação que está, como é que eu vou ter alegria?
tem que tentar viver alegre. Viver bem o ano novo, né? E aí tem uma mensagem que eu deixo para vocês: que a paz, a saúde e o amor estejam presentes em todos os dias deste novo ano, que está prestes a nascer com Jesus em nosso coração. Muita paz, obrigado, tá? Que Deus abençoe a todos, que o ano novo seja um ano cheio de perspectivas, cheio de emoções, mas tudo pensando em tudo que nós falamos aqui. Obrigado.